Amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 29 de junho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade aqui ao vídeo do Arilton, né? Salvação, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Agora ficou legal. Não ficou legal, não. Deixa eu... assim tá perfeito, show. Maravilha, né, amados? Então aqui, ele começou a ler aqui Efésios, né, como a gente viu no vídeo anterior, e eu parei por aqui, né, que ele leu Efésios 2, 8 e 9. Então, vamos ler Efésios todo, para ver realmente o que o apóstolo Shaul está falando, né, amados? Então, vamos ler aqui, Efésios 2. Eu vou nessa Bíblia aqui, que ela, acho que essa aqui é a Corrigida e Fiel, tá? Nova versão internacional, essa. Então, vamos lá. Efésios 2. Essa é a nova versão internacional. Então, vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja, o apóstolo já começou a falar isso, né? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está falando aqui do que, amados? Da religiosidade. Vocês vejam bem. Transgressões e pecados. Por quê? Porque quando a pessoa está na religião, elas não estão no espírito, no verdadeiro espírito, porque o verdadeiro espírito de Yahweh, ele não está em religião. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão nas transgressões, nos pecados, por quê? Porque elas estão transgredindo o mandamento do Pai, de adorar somente a Ele. Estão indo adorar o Deus falso, num templo onde Ele não habita, tá certo? Onde o Pai não habita, o verdadeiro Deus não habita. Eles estão adorando o Deus falso, pensando que é o verdadeiro, tá? Então, a carne, ela está vivificada, não está mortificada, tá? No sistema. Então, o que acontece? A pessoa fica no pecado, vive no pecado, por quê? Porque não está no espírito, porque somente o espírito verdadeiro que mora em nós é quem mortifica a carne e o espírito é vivificado, tá certo? Então, aqui, ó, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Ou seja, seguiam a presente ordem, ou seja, a religiosidade, né, desse sistema, e o príncipe do poder do ar, ou seja, Terron, a esses espíritos malignos, né? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, o espírito do engano atua naqueles que estão na desobediência, que sabem da verdade e que ainda estão no físico, prefere a religião ao invés de pesquisar e de sair e ir para Yahushua. Então eles são desobedientes. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Veja, o apóstolo Shaul está falando aqui da religiosidade, porque ele também era religioso. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Vocês vejam bem. O que ele quer dizer aqui? Seguindo as vontades da nossa carne, porque a carne, ela estava viva. Ela estava vivificada, ela não estava mortificada. Então, os desejos da carne afloravam. E por mais que a pessoa estava indo na religião, a pessoa não conseguia controlar, ter domínio próprio. Por quê? Porque somente o Espírito de Yahweh que nos dá o domínio próprio. Nós conseguimos ter domínio próprio, não porque nós nos dominamos, mas é porque o Espírito que está vivo em nós, ele nos dá o domínio próprio. E a carne está mortificada. E esse domínio é justamente porque a carne está mortificada. Mas não tem como a pessoa ter domínio próprio com a carne vivificada. É impossível. Então aqui, vamos lá, verso 4, né? Todavia, Yahweh, que é rico em compaixão, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Yahushua, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela benevolência, vocês são salvos. Então, vocês vejam bem, aqui ele está falando que eles estavam mortos no entendimento, ou seja, estavam mortos nas transgressões, né? Quando eles estavam mortos em transgressões, ou seja, estavam mortos no entendimento do Espírito. A carne estava vivificada. Então, como eles estavam mortos no entendimento do Espírito
e a carne vivificada, que é no físico, eles estavam mortos em transgressões, estavam cometendo transgressões que é a religiosidade que o pai não aceita, atos religiosos, e estavam mortos por quê? Porque eles estavam pensando que isso era para ser salvo, né? Que era mediante a isso que a pessoa ia ser salva de praticar atos religiosos, e sendo que isso aí é uma morte no entendimento, tá certo? Então vejam bem, deu-nos vida juntamente com Yahushua, quando ainda estavam mortos em transgressões, pela benevolência vocês são salvos. Pela benevolência em quem? Em Yahushua. Yahweh nos ressuscitou com Yahushua, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua. Veja, ele nos ressuscitou com Yahushua. Ressuscitou como? Ressuscitou o entendimento que estava morto. O entendimento do Espírito. Então, quando Yahushua chama, Yahweh, ele ressuscita. Quem ressuscita é Yahweh. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa vai para Yahushua, que é a porta estreita. Então, Yahweh, como ele ressuscitou Yahushua no terceiro dia, Yahweh ressuscitou ele fisicamente, né? Porque ele foi ressuscitado, né? E depois ele foi ao Pai. Mas aí, aqui é no entendimento. Então, quando a gente crê em Yahushua, a gente vai na porta que é Yahushua, a gente vai para Yahushua, como ele disse, vinde a mim. O Pai ressuscita, nos ressuscita no entendimento com Yahushua. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua benevolência, demonstrada em sua bondade para conosco em Yahushua. Aí aqui, ó, pois vocês, assim, aí agora ele vai ser o que ele botou ali para ler, né? Que só são 2 versículos isolados que ele fala. Por que eles só botam 2 versículos isolados? Porque se as pessoas lerem o capítulo todo, as pessoas vão ver que ele está falando de religião, que a religião não salva. Então vamos lá. Pois vocês são salvos pela benevolência, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, por meio da fé em quem? Da fé em Yahushua. Porque o único nome que nós vamos ser salvos é pelo nome de Yahushua. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas que obras são essas que ele está falando? Essas obras são as obras da lei, as obras da religião. Essas obras não salvam ninguém. O que salva é a fé em Yahushua. Desculpa, amados, a tosse. A fé em Yahushua que salva e não obras. Porque somos criação de Yahweh, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras, as quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja, aqui ele está falando não por obras não salva, quem salva é Yahushua. Mas essa obra que ele está falando aqui, no verso 9, é a obra da religiosidade, são atos religiosos. Dízimo, ofertas, jejum, subir ao monte, orar de joelhos, né? Ir aos cultos, entendeu? Tudo isso são obras que não salvam. Mas aqui, porque somos criação de Yahweh realizada em Yahushua, para fazermos boas obras. Quais são as obras aqui que a gente tem que fazer? É a obra do amor ao próximo. Tá? Essa daqui, não por obras, é a obra de religião. Aqui, fazer boas obras é a obra do amor ao próximo, as quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos. Por que ele preparou de antemão para que nós a praticássemos? Porque somente no Espírito de Yahweh, porque ele é amor, é que nós conseguimos nos amar, porque nós aprendemos a nos amar no amor do Pai, e assim nós amamos ao próximo como nós mesmos, como está na Escritura. Então veja, e ele preparou, as quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos, é porque é o Espírito que pratica em nós. Entende? Nós praticamos pelo Espírito. Não é nós que praticamos, mas nós praticamos as obras porque pelo Espírito de Yahweh que habita em nós praticamos as obras do amor ao próximo. Portanto, lembre-se de que, anteriormente,
vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Yahushua, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, sem Yahweh no mundo, né? Então aqui, ó, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Aqui, gentios, por nascimento, gentios que ele está falando aqui, eles traduziram gentios, mas é tipo, que antes vocês eram religiosos por nascimento, entendeu? E chamados em circuncisão, ou seja, em circuncisão no espírito, tá certo? Porque a pessoa que ela está no sistema, né, ela não é circuncidada no espírito, porque ela não anda no espírito, ela anda no físico. Então, vocês eram gentios por nascimento, chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Ou seja, chamado de circuncisão por quê? Porque a pessoa que está no sistema, no físico, ela está incircuncisa no entendimento. Tá certo? Porque aquele que está no entendimento, ele está circuncidado no espírito. Feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Yahushua. Então vocês vejam bem, amados, por quê? Porque a circuncisão no entendimento é o quê? É o selo. E qual é o selo? O selo é o nome do Pai e o nome do Filho. Tá certo? Esse é o selo no entendimento. Tá? Então aqui naquela época vocês estavam sem Yahushua, separados da comunidade de Israel. Aqui comunidade de Israel, mas aqui está separado do entendimento no espírito. Sendo estrangeiro contra as alianças da promessa. Sem esperança e sem Yahweh no mundo. Né? Mas agora, em Yahushua, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Yahushua. Veja, não foram aproximados mediante ir a um templo físico da Adventista ao sétimo dia para ser salvo. Não. Mas nós fomos aproximados mediante o sangue de Yahushua. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Veja, qual é o muro de inimizade? É o número da religiosidade. Por quê? Da religião. Porque a pessoa que vai na religião, ela não está na amizade com Yahweh e com Yahushua. Por quê? Porque ela está adorando outro Deus. Entende? Então, ó, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, ou seja, esse muro de inimizade é a religião, porque a religião é a inimizade, anulando em seu corpo a lei e os mandamentos expressa em ordenanças. Veja, anulando em seu corpo a lei, ou seja, a religiosidade e os mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, os atos religiosos foi anulado no madeiro, no corpo de Yahushua. Foi anulado. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Yahweh os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Tá? É por quê? Porque na religiosidade, tá? Que é a lei, que é a antiga aliança, o antigo pacto, o velho homem, ele não é mortificado. Tá? Mas aí, fazendo a paz, aí é reconciliar com Yahweh os dois em um corpo. Não, eu não entendi isso aqui não, amados. Deixa eu ver aqui no outro, peraí. 15:16, vamos ver aqui como é que tá nesse aqui. Efésios 2, 15:16. Deixa eu ver como é que tá aqui. É porque tem 2, 15, é porque tem uns versículos na Bíblia que eles botam de um jeito, entendeu? Justamente para dar, ó, vamos ver aqui, 15:16, né? Na sua carne desfez a inimizade. Olha só.
Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pelo madeiro reconciliar ambos com Iarro em um corpo, matando com ela as inimizades. Tá, esse aqui, dos dois eu não entendi isso aqui, eu não tô conseguindo entender isso. Tá? Deixa eu ver. Na sua carne desfez a inimizade. Sim, por quê? Porque ele foi morto no madeiro, né? Desfez a inimizade. Qual a inimizade? Atos religiosos, religião. Religião é inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos. Aqui já está a lei, a lei dos mandamentos, anulando seu corpo a lei dos mandamentos, expressa ordenanças. Peraí. Em seu corpo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa ordenança. Ou seja, a lei dos mandamentos é um, expressa ordenança são outros. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Entendi. Entendi, amados. Olha só. A lei dos mandamentos é um. Você tem a lei dos mandamentos. E aqui expressa em ordenanças. Tá certo? Então você tem a lei dos mandamentos, que é na religiosidade, expressa em ordenança que você tem que seguir a lei. É uma ordenança seguir a lei, a religiosidade. Então veja bem, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois aqui, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, tá? Um novo homem fazendo a paz. Qual o novo homem? Um novo homem no espírito, no entendimento. E reconciliar com Iarro os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Tá? Ou seja, os dois em um corpo, tá falando aqui, ó, que esse mandamento aqui, tá? Ele passa a ser também a ordenança, mas na liberdade em Arusha. Como assim? A lei dos mandamentos, aqui a lei não existe. Foi abolida a lei. Mas o mandamento é no amor ao próximo e no amor ao Pai. Esse é o mandamento, é o amor. Só que ela aqui, ela está junto com a ordenança. Só que essa ordenança aqui, ele juntou os dois, o mandamento com a ordenança. Só porque ele disse, ame a Iarro de todo o entendimento e ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, isso é uma ordenança. Tá certo? Uma ordenança expressa no mandamento. Ele deu uma ordem para que nós amássemos. Então, os dois, ele juntou os dois, tá? A ordenança com o mandamento do amor, ele juntou no madeiro, tá? Então, aqui, ó, a reconciliar com Iarro os dois em um corpo. Então, ele juntou. Só que essa ordenança dele que ele juntou, do amor, na verdade, é uma ordenança em liberdade nele. Por quê? Porque Yahusha, ele nos oferece a liberdade nele, tá? E essa liberdade nele é uma liberdade de a gente andar no Espírito. E o Espírito, ele é amor. Então, a gente pratica esse amor, o próprio Espírito que pratica em nós, porque a nossa carne é mortificada. Então, essa ordenança não é uma coisa de tipo, você não pode fazer, você não pode isso, não, você simplesmente não faz, por quê? Porque a tua carne está mortificada e o Espírito está vivificado. Então, essa ordenança aqui juntou junto com o mandamento, mas é uma liberdade nele, da gente ter a liberdade de amar, de obedecer. Não é obedecer por obrigação, mas é um obedecer por você estar em liberdade no Espírito. Tá certo? Dá para entender, né? Acredito que dá para entender. Então, ia reconciliar com Iarro os dois em um corpo. Em qual corpo? No corpo de Yahusha. Porque ele é o corpo no entendimento, tá? Por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Destruiu quem? A religiosidade, a religião. Mas destruiu para aquele que crê, né? Porque a gente tem que crer. Por isso, aqui está que ele destruiu a inimizade no madeiro. Só que a pessoa que não crê que é o templo, que vai no templo, aqui ó,
Ainda está ainda na religiosidade, sendo que Yahusha destruiu no madeiro. É por isso que os incrédulos não herdarão a vida eterna. Isso é muito sério. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos separados e dos membros da família de Arro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yahusha como pedra angular. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yahusha como pedra angular. Por que ele fala isso, fundamento dos apóstolos? Porque o fundamento dele é na pedra angular, que é Yahusha. Então, tudo que eles ensinaram para nós foi o que Yahusha ensinou para eles. Eles não ensinaram conforme outros falaram. Eles não ensinaram conforme líderes religiosos ensinaram. Não. Conforme a teologia ensinou. Não. Eles ensinaram conforme Yahusha ensinou. E Yahusha é a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário separado no Senhor, ou um templo separado no Senhor. E o edifício é ajustado como? Pela pedra angular, que é Yahusha. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Arro por seu Espírito. Veja, para se tornar, nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Edificados aonde? No edifício, para que nós sejamos santuário, ou seja, templo no Espírito. Que a qual nós somos ajustados pela pedra angular, que é Yahusha. Para se tornarem morada de Arro por seu Espírito, ou seja, o Espírito dele mora em nós, porque nós somos o templo, nós somos edifícios edificados, tá? Sendo edificado, ajustado pela pedra angular, que é Yahusha. Então, vamos aqui, voltar aqui, Yahusha é tão maravilhoso que eu não tinha entendido aquele termo, né, aquele texto, e deu para entender, né? Porque Yahusha é maravilhoso, né? E o Espírito é maravilhoso. Quando a gente pede ao Pai para dar entendimento, porque eu não tinha entendido mesmo não, mas aí deu para entender. Então vamos aqui dar continuidade, o que ele vai falar sobre Efésios 2, 8 e 9. Como sempre, versos isolados, né? Nosso exercício nessa manhã vai ser decorar esses 2 versos. Se você não sabe nenhum verso da Bíblia de cor, você vai embora hoje sabendo 2 versos. Vamos de novo? Tem que saber 2 versos da Bíblia de cor. Mas não tem que saber o que está escrito realmente na Escritura para trazer o entendimento. Mas ficou muito fraco. Tem gente que nem falou. Juntos. Porque graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Tá, vai ficar mais difícil agora. Vamos lá. Porque pela sois salvos mediante a... Isso não vem de... É o quê? Não de quê? Para que ninguém se... Ok, vai ficar mais difícil. Porque... Não, volta, tá errado. Porque pela graça sois salvos. Isto é o quê? Não é de quê? Para que ninguém se... De novo, e aí acaba. Pois é, amados, mas isto é pela fé, mediante... vocês não são salvos mediante as obras. Oh, meu pai, até me perdi aqui, amado. Vamos ler de novo. Até me perdi, amado. Vamos lá. Veja. Pois vocês são salvos pela benevolência, por meio da fé,
Isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, por meio da fé em quem? Por meio da fé em Yahushua, e não por meio da fé aí num templo físico, não por meio da fé a uma religião, e não por meio da fé de ir na igreja adventista do sétimo dia ou qualquer outra igreja, tá certo? Chega também, né? Porque ok? Decorou? Então você pode ir embora. Tudo que você precisava aprender hoje é isso. Bom, como um bom professor, eu tenho que testar os alunos, né? Deixa eu fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. E seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok? Segunda pergunta. Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Qual lei que ele está falando? Porque não é a lei, é o mandamento. Que como a gente leu aqui, amados, mas embaixo que eu não tinha entendido aquela hora, né? A gente leu aqui o seguinte: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Vocês vejam por que eles não botam, que eles não falam os versículos completos, o capítulo todo, que ele não lê tudo. Justamente por isso. Porque aqui ele está dizendo aqui o seguinte, olha: pois vocês são salvos pela benevolência, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a pergunta que ele fez foi... Vamos voltar aqui, gente, eu sou muito chata com isso. Vamos ver aqui. Olha a pergunta que ele fez. Tem que testar os alunos, né? Deixa eu fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. E seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok? Veja, guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Aí o povo lá falou sim. Mas aqui está dizendo, amados, bem claro, ó. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa e ordenança. Ele anulou a lei. Então ali ele está falando, guardar a lei de Deus nos ajuda na salvação? E aqui está dizendo que ele anulou em seu corpo, em sua carne, como está na outra versão, tá? Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Yahweh os dois em um corpo. Em qual corpo? O corpo de Yahushua, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Então aqui você está lendo que o apóstolo diz que ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos. Mas aqui esse Arilton está dizendo que a lei, cumprir a lei, é base de um mandamento, não é que ele fez a pergunta aqui, tá certo? Ele está afirmando que sim, eles afirmaram que sim, e sendo que na escritura, no mesmo capítulo, o apóstolo está dizendo que não, que Yahushua ele anulou a lei dos mandamentos expressa e ordenança. Então vocês vejam como eles vão contrário ao que está na escritura. Eles pegam texto na escritura, versículos isolados na escritura, justamente na escritura não, na Bíblia, não pegam na escritura, amados. Tá? Deixa eu corrigir. Eles pegam versículos isolados na Bíblia, porque a escritura não tem versículos isolados. A escritura não tem capítulo, versículo e epígrafe. Tá? Então eles pegam versículos isolados na Bíblia para poder dar a base deles, da religião deles, para eles seguirem preceitos religiosos e não seguir a Yahushua. Vocês vejam bem de novo, vou botar aqui de novo a pergunta que ele fez. Vou botar aqui de novo.
Peraí. Não, peraí. Vamos lá. Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok? Então veja bem. Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Sim. Esse é o caminho para ele que ele diz que é para a pessoa ser salva. Que a pessoa tem que guardar a lei de Deus aonde? No templo físico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sendo que o apóstolo Shaul disse que que foi anulado no corpo, quando Yahushua ele morreu no madeiro, ele anulou a lei dos mandamentos expressa a ordenança. Ele anulou. O que é anular? Cancelar. Veja, anulou, cancelar. Amado, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos ver aqui, sinônimo de anular. 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 O que é anular? Sinônimos? Invalidar. Ele invalidou, não é mais válido. A lei dos mandamentos, expressa a ordenança. Cancelar. Ele cancelou. Nulificar. Revogar, suprimir, rescindir, caçar, abolir, abrogar, desfazer. Ele desfez. Derrogar, terminar, ele terminou. Destratar, infirmar, inutilizar, abortar, melar, suster, desativar, trancar, neutralizar, zerar, estornar, romper, cindir, inabilitar, incapacitar, gritar. Torna nulo, sem efeito. Veja, ele anulou, ou seja, ele cancelou, não tem mais efeito. Mas aqui, esse homem está dizendo que a pessoa tem que cumprir a lei para a salvação. É isso que ele está dizendo. Ele perguntou. Ele perguntou? Veja bem. Então vocês vejam que é o contrário. Fazer desaparecer, eliminar, exterminar, destruir, aniquilar, extinguir, arrasar, acabar, pulverizar, devastar, derruir, dissolver, desfazer, desmanchar, desvanecer, apagar, tirimir, cercear. Vencer. Vencer, derrotar, bater, subjugar. Desvalorizar sua própria identidade. Aí aqui, outras formas. Mas vocês vejam que anular é cancelar, desfazer, destruir. Tudo isso são sinônimos. Então, aqui vocês vejam, amados, que ele fez a pergunta ao contrário do que está na Escritura. Por quê? Porque ele está querendo dar base no que eles creem e para as pessoas cumprir a lei. Então, vocês vejam bem, aqui de novo. Começou de novo, amados, a obra aqui no apartamento, tá? Mas não vai ser isso que vai impedir. Vamos lá. Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok? Então vocês vejam, guardar a lei de Deus me ajuda na salvação. Guardar a lei de Deus aqui, no templo físico. E sendo que o apóstolo Shaul, ele disse que Yahushua anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Então vocês vejam que já fugiu. Saiu do contexto, saiu do que o apóstolo disse. Vamos outro. Segunda pergunta. Dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Terceira pergunta. Fazer trabalho. Dar dízimos e ofertas ajuda na minha salvação? O que eles responderam? Vamos ver? Pergunta. Dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Eles responderam sim. Sim. Aí eu digo para vocês, Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós no madeiro, amados. Porque dízimo na Escritura nunca foi dinheiro. Nunca. Vamos ver?
Vou mostrar para vocês. Veja, eu mostro em vários vídeos, porque às vezes tem pessoas que estão chegando, né, e que ainda não viu outros vídeos. Por isso que eu sempre mostro em vários vídeos, tá? Para que hoje possa ter oportunidade de ver. Deuteronômio 14, amados. Opa. Deuteronômio. Peraí, vamos botar aqui de novo. Deuteronômio 14. Veja. O que é que está escrito aqui em Deuteronômio 14? No 31, acho que é 31. Não. Comam o dízimo do cereal. O que é o dízimo? Era alimentos, era animal, tá? O que era amados, a oferta? Era um animal que era levado vivo para o sacerdote levita. E aí o sacerdote sacrificava aquele animal, tá certo? Para pedir perdão pelos pecados do povo. Tá? Eles pediam, o sumo sacerdote, ele pedia perdão pelo pecado dele próprio, porque ele pecava, e pedia perdão pelo pecado do povo. Então isso era a oferta, era o animal dado. O dízimo era a 10ª parte, ou seja, era a 10ª parte do animal morto, ou a 10ª parte de cereais, de mantimentos, que também era entregue ao levita, tá certo? Então, isso era o dízimo, nunca foi dinheiro. Então, vamos ver aqui. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali, por o seu nome, é longe demais, troquem o dízimo por prata. Na outra versão está, ó, troquem o dízimo por dinheiro, quer ver? Vamos ver aqui. 25, vamos lá. Deuteronômio 14, 25. Vamos botar nessa aqui para vocês verem que tá como dinheiro. Deuteronômio 17. Deuteronômio. Peraí, gente. Desculpa aí. 14. Eu, hein? Ai. Olha, 25. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então veja, se o dízimo for pesado para levar aonde o Senhor escolheu para levar, né? E não dá para carregar o dízimo porque é pesado, que era o animal morto, a 10ª parte, ou então alimentos. Então vende, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Ou seja, deixou de ser dízimo. Não é mais para entregar, mas é para comer com a sua casa. Vocês vejam bem, passou de ser dízimo. Quando ele vende por dinheiro, o dízimo não é mais dízimo. Então vocês vejam que o dízimo nunca foi dinheiro. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Veja, ao fim de 3 anos, era de mês em mês, e como dinheiro. Era alimento, e tinha um tempo. Era uma vez era de um ano, outra vez era de 3 anos, era assim. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo. O estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Tá? Aí ele pergunta, dízimo e oferta, né, para ser salvo, né?
Então vamos ver aqui de novo a pergunta que ele vai fazer, tá? Vamos ver. Terceira pergunta. Não, terceira pergunta não, Fazer eu quero a trabalho segunda. Eu quero a segunda pergunta, filho. para o missionário, dar estudo bíblico, ajuda a minha salvação? Tem que testar Peraí. os alunos, né? Vamos Deixa eu ver. fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. E seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok. Segundo. Guardar a lei, não. Mas guardar o mandamento, ou seja, obedecer, amando a Yahweh de todo entendimento e amando ao próximo como a nós mesmos, quando nós andamos no caminho que é Yahushua e andamos no Espírito, aí sim. Mas guardar a lei na religião, não. Segunda pergunta. Dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Então, dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação, segundo ele aqui, sim. Para dar um tempo físico. E a gente viu que dízimo não é dinheiro, nunca foi. Agora vamos para a oferta? Vamos para a oferta, amados. Vamos para a oferta para a gente ver qual é a verdadeira oferta. Acho que é 2 Coríntios 9. Vou ler de novo, porque tem que estar bem entendido isso. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos separados. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que tenho de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela está pronta como oferta generosa e não algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Yahweh ama quem dá com alegria. E Yahweh é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Veja, a obra que ele disse, que ele disse em Efésios 2, amados, olha isso, a obra que ele disse em Efésios 2, veja a obra que ele disse em Efésios 2 que a gente leu. Olha isso, 2. Vamos ver aqui a obra que ele disse em Efésios 2. Qual é a obra que nós vamos fazer? Porque somos feitura sua, criados em Yahushua, para as boas obras, os quais Yahweh preparou, para que andássemos nela, a obra do amor ao próximo. Então aqui você vê que o apóstolo está falando a mesma coisa, no mesmo entendimento. Para que transborde em toda boa obra. Qual é a obra? A obra do amor ao próximo, de ajudar aos separados, a igreja que são pessoas, e não a um templo físico. É isso que o apóstolo está falando. Veja, como é que está confirmando aqui? Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Distribuiu, deu seus bens a um templo físico, como oferta, na igreja adventista do sétimo dia? Não é isso que está dizendo. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Está falando de quê? O pão vai dar o pão para a igreja adventista comer? Não, está falando da pessoa necessitada. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça,
Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de benevolência, de agradecimento a Yahweh. De ação de agradecimento a Yahweh. Veja, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Serão enriquecidos de dar no templo físico? De toda forma, não. Vocês serão enriquecidos de toda forma para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vocês serão enriquecidos mais ainda no amor, no espírito, para que nós possamos ajudar ainda mais a outros, amados, ao templo do espírito, que são pessoas, e não entregar num templo físico onde o Altíssimo não habita. É isso que ele está falando. A sua generosidade resulta em ação de agradecimentos a Yahweh. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Yahweh, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Yahweh. Veja, serviço ministerial não é ir a um templo físico, ser bispo, diácono, presbítero. Não, o serviço ministerial é da ajuda ao próximo. Esse serviço ministerial é no entendimento de você ajudar o próximo. Vocês vejam bem como é que é totalmente contrário do que a religião ensina. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Yahweh pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Yahushua, ou seja, que vocês fazem da promessa de Yahushua. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Veja, compartilhar seus bens com a igreja adventista do sétimo dia, dando oferta na igreja? Não. Compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável benevolência que Yahweh tem dado a vocês. Agradeço a Yahweh por seu dom indescritível. Então vocês vejam que a oferta aqui não é no templo físico, mas é para o templo do Espírito, que somos nós pessoas. Agora vamos ver aqui qual é a terceira pergunta aqui que ele vai fazer. Então vocês vejam que a primeira pergunta de guardar a lei aqui, que é a lei segundo a religião, as pessoas disseram que não. E sendo que o apóstolo disse que Yahushua ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança. E aqui ele disse que tem que guardar a lei. A lei que Yahushua anulou no madeiro, no corpo dele, aqui eles têm que guardar. Ou seja, eles estão anulando o sacrifício de Yahushua. É como se o sacrifício de Yahushua não valesse nada. Então vocês vejam bem como é que eles rejeitam a Yahushua e como eles rejeitam o sacrifício que ele fez por nós no madeiro, anulando a lei dos mandamentos expressa em ordenança. E aqui eles têm que cumprir essa lei. Ou seja, eles estão anulando o sacrifício de Yahushua. Isso é muito sério. E agora que dízimo de oferta, ele diz de novo que sim, tem que dar dízimo de oferta para alcançar a salvação. E sendo que Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Por quê, amados? Porque ele foi andando até o madeiro. Ele foi como oferta, porque ele foi andando. Ele se ofertou por nós. Ele se ofertou por nós. Ele é o sumo sacerdote. E ele próprio se ofertou. Se deu como oferta. Se ofertou por nós. E ele foi o último dízimo, porque ele foi dizimado, morto por nós no madeiro. Então vocês vejam, quando aqui as pessoas dão dízimo de oferta, as pessoas não creem que Yahushua foi o último dízimo, a última oferta. Não creem que o sacrifício dele foi único. Foi de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus. Isso é muito sério. Vamos ver qual é a terceira pergunta? Terceira pergunta. Fazer trabalho missionário, dar estudo bíblico, ajuda a minha salvação? Alguém está? Fazer serviço missionário e dar estudo bíblico ajuda na minha salvação? Veja que é tudo físico, é tudo ordenanças, é tudo obras da lei, obras da religião. E sendo que Yahushua anulou no seu corpo as leis dos mandamentos expressas em ordenança. E aqui você tem que fazer serviços, pregar, né? Para poder dar estudo bíblico,
para levar pessoas para a igreja para você ser salvo. Então vocês vejam que foge. E sendo que Yahushua disse que nós temos que ir a Ele e mostrar às pessoas o caminho que é Ele. Porque a salvação só vem por Yahushua no entendimento. Mas aqui, para você ser salvo, você tem que guardar a lei, que é seguir o que está na escritura, aqui, o que está aqui, não o que está na escritura, mas o que está aqui, na religião. Você tem que dar dízimos e oferta aqui para você ser salvo. Você tem que fazer estudos bíblicos para ser salvo. E trazer pessoas para a igreja para ser salvo. Está errado nesse auditório. Porque está uma mescla danada de sim e não. Vamos de novo. Recapitulação é a lei do aprendizado. Guardar a lei de Deus ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Você já esqueceu o verso que você decorou? Você acabou de decorar o verso? Não. Então, ok, amado. Beleza. É porque eu não vi esse vídeo. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar para ir para a salvação. Vamos ver o que ele vai falar, tá, amados? Beleza, é que ele está dizendo que não. Ok, show. De novo. Não. Ele diz que não. Mas vocês vejam que a adventista ela tem que guardar o sábado. Sim ou não? Ele está dizendo que não, mas qual o contexto do não para ele aqui? Porque a adventista guarda o sábado, então vamos ver. Dar dízimo e oferta ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Você é salvo. E por que dá então, se não ajuda na salvação? Pela graça. Fazer trabalho missionário ajuda na minha salvação? Não! Você é salvo pela graça. Se você pudesse fazer algo para ser salvo, salvação não seria seria por o quê? Obras. E a igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Para com isso. A igreja adventista não ensina a salvação pelas obras? Mas se não ensina a salvação pelas obras, a pessoa tem que dar dízimo e oferta na igreja. A pessoa tem que guardar o sábado. A pessoa tem que fazer serviços missionários. Como é que não ajuda? Como é que não... Entendeu? É totalmente desconexo isso que ele está falando. Sinceramente, está ao contrário do que ele está falando. Porque ele fala que não ajuda, mas ao mesmo tempo que ele fala que a adventista não faz... por obras, mas eles têm que cumprir. Ou seja, guardar o sábado é o que, amado? Guardar o sábado é a obra. Eles guardam o sábado. Isso é obra. Isso é obra da lei. Isso é obra da religiosidade. Então vocês vejam bem. E a igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Para com isso. Muitos acham que ensinamos. Nós não ensinamos. Ensina sim. Ensina sim, amado. Ensina. O guardar o sábado é o quê? O que é o guardar o sábado? Pergunta que eu te faço, meu querido. Nós ensinamos salvação pela graça. É isso que a Bíblia ensina, não só Paulo. Veja, é isso que a Bíblia ensina, não só Paulo, porque para ele somente Paulo ensina, mas não é isso que a Escritura ensina por meio de Yahushua, que Yahushua ensinou, que o apóstolo ensinou conforme Yahushua ensinou, mas não é isso que a Bíblia ensina e não só Paulo. Mas ele não vai falar, não é isso que Yahushua ensina, mas que não é isso que o Paulo ensina, mas só que o Paulo ensinou, o apóstolo Shaul, conforme Yahushua ensinou a ele. Então ele ensinou o que Yahushua ensinou a ele. Fora da religião. Então vocês vejam bem. A verdade é tão radical que o dia que você entender, você nunca mais será o mesmo cristão. O mesmo adventista. E se tem adventista ou cristão dentro da igreja que leva uma vida desgraçada, uma vida sofrível, é porque não entendeu ainda o Evangelho. Veja, primeiro, se tem um adventista, ou seja, ele não fala assim, eu sou seguidor de Yahushua.
Se tem um seguidor de Yahusha que está com uma vida desgraçada, coisa assim, não, porque eles não seguem Yahusha. Mas se tem um adventista que vai na igreja, ou seja, que não é a igreja, mas que vai à igreja, então vocês vejam que eles falam totalmente ao contrário do que está na escritura. Totalmente contrário. Por mais que agora ele fala, porque as 3 perguntas que ele fez, o pessoal respondeu sim, sim, sim. Depois ele respondeu não. Correto? Ele disse que não. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ver, eu ainda não vi esse vídeo, tá? Tô vendo aqui agora. Mas vocês vão ver que ele vai levar a mensagem que não, que é pela graça, que é pela fé, que é pela fé. Não por obras, mas por fé. Mas, ao mesmo tempo, ele vai botar obras como se fosse, como se fosse pela fé. Eu não vi isso, gente, mas eu estou vendo aqui, eu estou sentindo de onde vai essa mensagem aí. Eu vou dar uma parada, tá certo? Aqui, para o vídeo não ficar longo, tá? E aí a gente continua, tá, amados? Mas é isso. Então, assim, ele diz que não, né? Porque realmente foram o pessoal lá que disse sim, sim, sim. E depois ele disse não. Mas vamos ver aqui o que ele vai falar. Qual é o caminho para a salvação que ele vai falar? Porque na escritura só tem um caminho para a salvação. Só tem um nome, que é Yahusha. Tá? Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão em qualquer religião, saia do engano da religião. Vá para Yahusha, que é o caminho. Que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres em nome de Yahusha. Até a próxima.